Alô galera goiana, alô galera atleticana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Jogando pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético perdeu em Bragança Paulista por 3-1 para o Bragantino. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês os dados e também a minha análise desta derrota rubro-negra lá em São Paulo. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita, seja bem-vindo ao canal, é uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, venha fazer parte deste canal, venha fazer parte deste espaço dedicado ao futebol goiano. Deixe o seu like, é uma maneira de dizer que gosta do nosso trabalho e fique à vontade para fazer o seu comentário, pois a sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no Futebol 62. O Atlético, depois de 3 empates consecutivos, voltou a perder dentro da Série A, perdeu para a equipe do Bragantino 3-1 no Nabi Abichedi. E nesse confronto, vamos conferir primeiro os números, os dados da partida. Aí está, posse de bola o Bragantino teve mais, 54 a 45%, finalizações o Atlético finalizou mais, 15 contra 12%, precisão nos passes, um equilíbrio, 87% para cada lado, cruzamentos 17 do Bragantino, 23 do Atlético. Esse número entre parênteses é o número de execuções corretas, correto? Por exemplo, o Atlético cruzou 23 vezes, 7 certas. O lançamento, um número muito grande, 40 do Bragantino, 48 do Atlético, desarmes 10-9 para o Atlético, escanteios 8-3 para a equipe goiana. Agora vamos conferir o time que o técnico Anderson Gomes colocou em campo para este duelo contra o Bragantino. Colocando na tela aqui a escalação do Atlético: de Ronaldo, Maguinho, depois Tubarão, já se tornou tradicional essa substituição, Adriano, Alex e Guilherme Romão, Lucas Cal, o Rony, depois o Zuleta, Baralhas, depois o Alejo Cruz e o Shailon, que saiu para a entrada do Henderson. Lá na frente o Emiliano, que dessa vez jogou os 90 minutos, e o Luiz Fernando, que foi substituído pelo Max. Mapa de calor, primeiro mapa do Bragantino. Observe que o Bragantino tem um padrão. Lógico que não é aquele desenho igual num papel, numa caneta, que você desenha ali. Mas observe, o time chega na área e abre as jogadas, É isso que a gente vê, um V próximo à grande área. E essa estratégia deu muito certo. Buscando os lados de campo, o Bragantino fez 3 gols, todos nascendo pelo lado de campo. Então, o Bragantino teve um padrão e o Atlético não conseguiu conter esse padrão da equipe do Bragantino. Já o Atlético, com a posse de bola um pouco mais espalhada, sem seguir um grande padrão, forçando um pouco mais o jogo pelo lado esquerdo. Pode observar que as saídas do Atlético quase sempre pela esquerda, e quando chegava ao ataque, o Atlético não conseguia ter posse de bola próxima à área do Bragantino. Então era uma posse de bola onde o mapa está um pouco mais quente aí, na intermediária. Lógico que o Atlético chegou, sim, chegou, até fez gols, mas durante o jogo o maior comportamento do Atlético foi na intermediária, sem conseguir se aproximar da linha de fundo. Vamos fazer uma análise aí do jogo propriamente dito. O primeiro tempo muito movimentado, bastante mesmo. Gostei do Atlético ofensivamente, perigoso na bola aérea, fez um gol assim que valeu, fez um gol assim que não valeu. Mas do outro lado, que é o lado defensivo, o Atlético teve uma noite terrível. Acabou dando muito espaço para o ataque do Bragantino, muitas falhas. No primeiro gol, uma jogada construída ali pelo lado direito, do ataque do Bragantino. O Alex erra 2 vezes, ele toma uma bola nas costas, depois ele vai fazer a cobertura, ele sai para um lado, volta para o outro, e o Atlético acabou tomando o primeiro gol. Depois veio o segundo gol, numa jogada pelo lado esquerdo, em que o Bragantino conseguiu fazer uma triangulação, essa bola nas costas do oposto do Atlético, Deixa eu até mostrar essa situação. Uma bola está entrando muito, o Atlético marca aqui, está marcando um 4-5-1, Vamos deixar o Atlético aqui, ó. Onde que é essa bola que eu estou falando aqui, ó, o adversário balança de cá, essa é uma jogada até comum, então o Atlético faz o balanço defensivo para cá. Aí o que o adversário faz?
tem alguém chegando do outro lado, ele vira essa bola aqui, né? Vira essa bola aqui. E é uma jogada que tem entrado na defesa do Atlético. Aconteceu contra o Corinthians no Ascioli, aconteceu ontem de novo. E mais uma vez pelo lado, dessa vez pelo lado esquerdo, o, o atacante do Bragantino passou pelo Shailon, e passou mesmo, fez o cruzamento, a defesa demorou para interceptar. O Lincoln teve o prazo de dominar e bater para fazer o terceiro gol do Bragantino. Ali estava praticamente decretada a derrota atleticana. Veio o segundo tempo, o Bragantino se propôs mais a defender o resultado, o Atlético se atirou para cima, mas a única oportunidade clara, vamos dizer assim, no segundo tempo foi aquele lance do Emiliano, né? E o poder de definição do Emiliano para a Série A é muito pobre, né? É um jogador que vai ter que evoluir muito nesse quesito. No Goiânia ele conseguiu ter uma definição interessante das jogadas, mas no brasileiro ele não consegue, né? O nível, a dificuldade que ele tem nesse tipo de lance, ela é grande e assim, eu respeito demais o jogador, acho que é um cara que pode crescer na vida, ele pode crescer, ele tem espaço para crescer, tem características interessantes que podem ser trabalhadas, mas hoje o Emiliano ele não tem condições de ser o atacante do Atlético na Série A, sabe? Se o Emiliano dentro do elenco ele é visto como o melhor atacante do Atlético, o melhor centroavante do Atlético, tanto que ele é titular praticamente em todos os jogos, isso é um sinal claro de deficiência técnica dentro do elenco, né? Porque ele tem muitas dificuldades na finalização. Às vezes ele até consegue criar uma jogada, se movimentar bem, roubar a bola, como ele rouba naquele lance, mas para definir ele tem muitas dificuldades, né? Numa competição de sarrafo mais alto, ele demonstrou muitas dificuldades. Era o gol que poderia ter colocado o Atlético no jogo, né? Para a reta final ali, se sai o gol naquele momento, o Atlético criava uma perspectiva de pressionar o Bragantino em busca do empate. Ele perdeu e ali foram embora as esperanças do Atlético de, quem sabe, reverter esse placar lá na cidade de Bragança Paulista. O, o desempenho, né, Ronaldo? Eu estou sentindo falta do Ronaldo ajudar o Atlético, sabe? Ajudar mesmo, assim, de maneira não isolada, mas de uma maneira mais recorrente. Falhando? Não, acho que é um exagero falar que o Ronaldo está falhando, mas ele não está fazendo a diferença, né? O Ronaldo até agora na Série A é um goleiro comum, enquanto na Série B ele foi um cara de muito destaque. Maguinho e Tubarão, né? Essa eu não tenho dificuldades em dizer, né? Quando eu erro eu falo, quando eu acerto eu falo também. Ainda no Goiano eu citei que Maguinho e Tubarão não davam conta da Série A. Não é nada contra os profissionais, não é uma, eu não sou de ficar fazendo críticas pessoais, eu falo questão técnica. São limitados para uma Série A, muito limitados para uma Série A. A zaga do Atlético, se o Atlético deu espaço pelos lados, o Atlético falhou muito no miolo também, né? O Alex ainda foi mais fraco do que o Adriano. Guilherme Romão não conseguiu reeditar boas partidas que ele já fez nessa Série A e defensivamente sofreu demais. Lucas Cal, para mim, segue sendo o meio campista mais lúcido do Atlético dentro do campeonato. Não foi brilhante, mas foi razoável. Baralhas está devendo, teve participação direta no segundo gol do Bragantino, né? Ele fica marcando a bola, não encosta no jogador e permite o passe para a grande área. O Shailon bem nas bolas paradas, né? As bolas paradas ele foi bem, no jogo em movimento nem tanto. O Rony, né, o outro volante, acabei pulando ele aqui. Achei o Rony bem combativo, né? É dentro da sua característica, um jogador que corre muito, se esforça muito, não tem grande capacidade técnica para produzir, mas colaborou nesse quesito defensivo. Lá na frente o Emiliano, na única chance que teve, ele perdeu mais uma vez, tem sido uma rotina dentro dessa Série A. E o Luiz Fernando, que mesmo sem fazer um grande jogo, ainda foi o jogador mais decisivo do Atlético, foi dele o gol da equipe rubro-negra. Aqueles que entraram não conseguiram mudar a cara do time, né? Entraram, se esforçaram, correram, mas eles não conseguiram dar o upgrade que o time precisava para tentar buscar o empate. Eu penso que com esse resultado o Atlético vai acelerar a busca do treinador, né? É natural que faça isso, até porque
já são 4 jogos, né, sem técnico, então acho que isso já é um número alto. Porque se a gente falar em 4 jogos, são mais de 10% do campeonato, tá? Não é uma coisa irrisória, não, são mais de 10% do campeonato. E o Atlético seguiu aí na mesma colocação, né? Até compartilhar com vocês aqui a janela, ó. O Atlético segue na 17ª colocação com 11 pontos, mas pode perder posições hoje. Pode perder posição para o Grêmio, que enfrenta o Palmeiras lá em Caxias do Sul. Pode perder posição para o Corinthians, que enfrenta o Vitória lá em São Paulo. Então, se o Corinthians vencer ou o Grêmio vencer, eles ultrapassam a equipe do Atlético. No caso do Grêmio, ultrapassa até mesmo se empatar o jogo, né? Se o Grêmio empatar, ele já ultrapassa a equipe goiana, tá bem? Então essas aí as minhas considerações dessa derrota do Atlético para a equipe do Bragantino. Eu acho que o sinal está dado e dado muito claro. O Atlético vai ter que ser muito assertivo nessa janela de meio de ano. Esse time dificilmente, se não for muito bem reforçado, consegue manter o Atlético na Série A. Né? Esse primeiro terço da competição, já passamos um pouquinho do primeiro terço, e eu penso que deixou isso muito claro para quem tinha algum tipo de dúvida. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência. Se ainda não deixou o like, eu convido a deixar. Deixe a sua mensagem, a sua participação é sempre muito bem-vinda. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.